Olá a todos do segundo ano. Vai começar agora a correção da apostila de Geografia, capítulo 1 e 2. Vamos compartilhar mesmo para que vocês possam estar assistindo, né, a gravação, mediante a apostila sendo compartilhada. Capítulo 1, Urbanização Mundial. Partindo para as resoluções da questão, vamos lá. Número 1. Leia o texto a seguir. Segundo a Globalization and World City Study Group e Network, atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais no planeta, divididas em 3 grupos, por grau de importância: alfa, beta e gama. Sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Refere-se aos centros de decisão e locais geográficos estratégicos, nos quais a economia mundial é planejada e administrada. Número 2. Leia o texto a seguir. O espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado. Cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito variável. De acordo com Correia, os agentes que fazem e refazem a cidade são os seguintes: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. Com base nos conhecimentos sobre as dinâmicas desses agentes, considere as afirmativas a seguir. Então, são uma até a 4, né, de informações para ser consideradas. E o exercício, ele pede para que você assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra B. Somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. Número 3. As cidades são o principal local onde se dá a reprodução da força de trabalho. Nem toda melhoria das condições de vida é acessível com melhores salários ou com melhor distribuição de renda. Boas condições de vida dependem frequentemente de políticas públicas urbanas, transporte, moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, segurança, ou seja, a cidade não fornece apenas o lugar, o suporte ou o chão para essa reprodução social. Suas características e até mesmo a forma com a se realizam fazem a diferença. Esse é um trecho da reportagem da revista Fórum, de 2013. Analisando o texto, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. A sequência correta de cima para baixo é a letra B, V, V, F, V. A número 4 é uma resposta pessoal, né? Você vai dizer com que você entendeu, né, a partir dos seus conhecimentos adquiridos em sala de aula, sobre os pontos relacionados na primeira Revolução Industrial, que começou em meados do século XVIII, na Inglaterra. A número 5. Por que podemos afirmar que com a terceira Revolução Industrial, o mundo sofreu um processo de encurtamento de distâncias? Porque durante a terceira Revolução Industrial, né, foi o crescimento da tecnologia, dos aparelhos telefônicos, tá? Então, isso encurtou as distâncias entre as pessoas. Podemos falar com uma pessoa que reside em outro país, com um exemplo da videochamada. A número 6 também é uma resposta pessoal. Partindo para o capítulo 2, o primeiro exercício do capítulo 2 pede assim: a origem das favelas está relacionada à pobreza.
e a desigualdade social. Contudo, no caso específico do Rio de Janeiro, as favelas surgiram em função da a número 4, reforma urbana no centro do Rio de Janeiro, durante a Primeira República, que, inspirada no modelo urbanístico europeu, derrubou casarões coloniais, moradia da população de baixa renda, que passou a buscar abrigos nos morros cariocas. Porque a partir do prefeito Pereira Passos, né, que é a reforma Pereira Passos, após a sua viagem à Inglaterra, especificamente, ele quis introduzir a arquitetura das ruas da Inglaterra para o Rio de Janeiro. Podemos perceber que no centro do Rio de Janeiro existem ruas bem pequenas, bem curtas, né? Então as pessoas, quando perderam as suas casas, até os seus cortiços, que ficava no centro do Rio ali, não tendo condições financeiras para ir para um lugar melhor, começaram a construir casas em cima dos morros, né? Não tinha saneamento básico. Com o decorrer dos anos, foi virando favela. Então, o surgimento da favela foi essa aglomeração de casas. Número 2. A urbanização trouxe um desafio crescente ao poder público, como trazer diariamente pessoas de bairros distantes para o centro da cidade e levá-los de volta. A resolução desse problema é a solução para o movimento migratório conhecido como a letra A, pendular, movimento pendulares, e traz as pessoas do trabalho para casa. Pessoas que residem na área rural e trabalham na cidade grande. Número 3. As grandes cidades brasileiras enfrentam grandes problemas socioambientais que afetam a todos, mas as consequências mais graves recaem com maior intensidade sobre as parcelas mais pobres da população. Com relação a esses problemas, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A impermeabilização do solo, o desmatamento e a ocupação de áreas de risco, como fundo de vale e encostas íngremes, contribui para os alagamentos e inundações nas cidades. Número 4. Explique. Aqui está pedindo a explicação o que é a conurbação, migração cidade-cidade, movimento pendular, movimento migratório e transumância. Conurbação é a união de duas ou mais cidades, em consequência de seu crescimento geográfico. Geralmente, esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas. Migração cidade-cidade é quando ocorre um fluxo de pessoas migrando entre as diferentes cidades em um mesmo território. Movimento pendular é definido como o deslocamento diário de pessoas que saem de um município para o outro, seja para trabalhar ou estudar, e retornam para o município onde mora todos os dias. As migrações ou movimentos migratórios podem acontecer por variadas razões, envolvendo desde causas naturais, como fenômenos atmosféricos, chuvas intensas, furacões, até causas sociais, como guerras, crises econômicas, entre outras. Encerramos aqui mais uma correção da apostila.